Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de nos reunirmos para prestar um culto ao Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, você que já entrou aí na sua live, para juntos orarmos ao Senhor, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, pedir que Deus ministre sobre nós a sua graça, o seu perdão, o seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade, amém? Então vamos orar. Quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus Cristo. Pai Celeste, Pai querido, Abba Pai, Paizinho, peço em nome de Jesus, Pai, que o amado Consolador, o Espírito Santo de Deus, venha ministrar sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, daqui da cidade de Pederneiras, da cidade de São Paulo, e de outros lugares ao qual, Pai, nesse momento se une a nós através desta live, para junto prestarmos um culto a Ti, Pai, culto esse que venha a ser agradável, ó Deus, que venha atrair o Teu olhar, a Tua santa e gloriosa presença. Peço-Te, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, manifeste o Seu amor, o Seu perdão, a Sua graça, a Sua misericórdia, sobre cada um de nós nesta noite, a fim de que todos sejamos agraciados por Ti, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, quero pedir, ó Deus, que enquanto, Senhor, a Tua palavra é pregada, ela gere fé, ela gere esperança, ela gere libertação, ela gere salvação, ela gere arrependimento, ela gere, Senhor, ó Deus, o sobrenatural no coração de meus irmãos e irmãs e todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem. É o que eu oro e peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Cordeiro. Bendito seja o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Amém? Glórias a Deus. Querido, hoje é o nosso culto, de quinta-feira. Hoje o pastor Luiz não pôde estar fazendo, então hoje eu tenho a oportunidade de me pôr diante de Deus juntamente com você, para junto prestarmos o nosso culto, amém? Ao Senhor, glórias ao Senhor. Eu quero convidar você a estar nos acompanhando amanhã, se você tiver disponibilidade e tempo hábil para isso, nós estamos com um estudo se despindo da armadura do valente e se revestindo da armadura do mais valente. Esse estudo tem sido muito, muito bom, no sentido de quê? De capacitar os filhos de Deus, levando luz, levando conhecimento, a fim de que nós sejamos, amados, em tudo, hábeis, preparados, para boa obra, para que sejamos sempre, Pai, em nome de Jesus, meu irmão, preparados por Deus para combater o bom combate, discernindo, tendo sabedoria, revelação, para entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, tronos, dominadores, forças malignas que atuam nas regiões celestes. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Então amanhã, sexta-feira, nós daremos continuidade a partir das 20 horas ao estudo, se despindo da armadura do valente e se revestindo da armadura do mais valente, que é Cristo Jesus em nossa vida. Ele é o maior do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No domingo de manhã também quero convidar você a estar ali conosco, aqueles que são membros da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta. Voltamos a ter a nossa escola dominical às 9 da manhã, às 10, é 1 hora apenas, é o que tem sido permitido pela nossa prefeita, pelo decreto que foi estabelecido, e nós temos que respeitar as normas, temos que estar dentro daquilo que foi permitido para a gente, amém? Então, a partir das 9 da manhã no domingo, até às 10, nós temos ali a nossa escola dominical, e nós vamos começar, terminamos uma aula muito boa
né? E vamos dar início a uma nova, falando da natureza humana, né? A nossa natureza humana, o grande problema da natureza humana. Então, convido você, meu irmão, minha irmã, que congrega, membro, né, da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, a estarem conosco ali. Amém? Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, desde agora para todos sempre. Quero mandar aqui um beijo no coração dos meus irmãos, aqui da cidade de Pederneiras, né, os membros da igreja que nos ouvem, que nos assiste, que nos acompanha. Também aos meus irmãos lá da cidade de São Paulo, que nos acompanha. Eu não vou citar nome aqui. Os irmãos me perdoem, é que está ventando aqui pela janela. E não citarei nome para não pecar contra Deus, pecar contra os irmãos, esquecendo de falar de algum amado, de algum querido que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha por meio desta live. Mas se sinta abraçado, se sinta beijado, se sinta acolhido por nós, pelo amor de Cristo. Beijo no coração de todos vocês aqui da cidade de Pederneiras, de São Paulo, lá do Chile, amém? E de outras localidades, os irmãos que têm nos acompanhado, nos honrado, ouvindo, assistindo as nossas lives. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos compartilhar nesta noite, amados, uma palavra ao qual eu busquei em Deus nesta manhã, para estarmos compartilhando com os irmãos. E eu quero falar uma mensagem que Deus pôs ao meu coração ao ler esse texto, 2 Reis, né, no capítulo 6, no versículo 14 ao 17. Né? Aqui fala de uma situação muito importante, que precisa acontecer na vida de todo cristão. Amém? O tema da palavra dessa noite é que Deus abra, né, os nossos olhos espirituais. Amém? Então vamos ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Essa passagem, para aqueles que estão no caminho, né, há muitos anos, já conhecem bem esse texto, já ouviram alguma mensagem nesse texto, né? Esse texto descreve, fala, né, de uma situação que ocorreu, e o profeta Eliseu, ele tinha um jovem, né, um jovem discípulo, pelo nome de Geazi, que há alguns anos já acompanhava Eliseu, e no ofício sacerdotal, né, aonde eu creio que Eliseu, tendo esse entendimento e esse discernimento sobre a vida de Geazi, percebeu que ele tinha um chamado, né? E é muito importante, amados, nós temos entendimento. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, né? E nós vemos que Eliseu não foi escolhido, que Geazi não foi escolhido, embora tinha um chamado. Ele acabou se perdendo, acabou se extraviando, porque as motivações do coração dele, né, as escolhas dele foram erradas. Então é o que muitas vezes nós, às vezes, pensamos, puxa vida, mas por que deu errado para fulano? Puxa vida, ele começou tão bem. Olha, Saul também começou bem.
Saul também começou bem. No entanto, terminou mal. Por quê? Porque a motivação do coração, às vezes, amados, sabe, é enganosa. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, né, no capítulo 17, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é enganoso. Então, ou seja, a gente precisamos tomar cuidado com a motivação dos nossos corações. Aquilo que estamos desejando, né, está contra a palavra de Deus, a palavra de Deus discorda, a palavra de Deus se opõe. Por que eu vou querer? Por que eu vou alimentar esse pensamento, esse sentimento, essa vontade em meu coração, né? Então, Geazi, embora nós vemos que nem sempre a coisa ocorre da maneira como deveria ser, e aqui no caso de Eliseu e Geazi é um grande exemplo disso. O Geazi tinha tudo para ser sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi sucessor, né, de Elias. Então nós vemos que nem sempre o fato de alguém estar em um ministério profético e andar com um profeta, isso fará dele um profeta. Porque vai ser, amado, as escolhas dele, as decisões dele, a motivação do coração dele, que vai alinhar a vida dele, né, com o seu destino espiritual. Então nós precisamos ter entendimento disso. Muitos começam, a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. Quando você, né, lê o Novo Testamento, o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós vemos que Pedro, ele começa muito mal. Pedro dá umas mancadas feias. Mas, no entanto, Pedro terminou muito bem. Pedro termina, sabe, se rendendo ao poder de Jesus Cristo e ao Evangelho, e se torna, né, a igreja ao qual o Senhor tinha trazido aquela revelação lá no capítulo 16 de Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A pedra era Jesus e a igreja era Pedro. Então, ou seja, Pedro termina bem. Então, o final das coisas muitas vezes é melhor do que o começo. Tá ok? Então eu quero te dizer, né, que o fato então de alguém estar andando, como foi o caso de Geazi, com um profeta, né? Um profeta reconhecido, um profeta que tinha uma chamada poderosa, que era sucessor de alguém, amado, respeitado e honrado por toda a nação de Israel. Ora, tinha tudo para ele ser, né, o sucessor desse homem e ser assim como foi, né, Eliseu, honrado, né, estimado pela nação. Mas nós vamos decorrer nesse texto, você vai ver que a coisa não ocorreu bem assim, né? Por quê? Porque lhe faltavam algumas coisas acontecerem na sua vida, e eu acredito desta forma, tá? É a minha maneira, eu, pastor Marcelo, de crer, de ver dessa maneira. Porque somos nós que permitimos, não é ninguém. Ninguém pode, amado, me encher do Espírito Santo. É eu que preciso me encher do Espírito Santo. Não é ninguém, amado, que tem que me encher. É eu que preciso me encher. Ninguém pode, amado, ter comunhão com Deus por mim. É eu que preciso ter comunhão com Deus para minha própria vida. No livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim é você. Assim é você. Ou assim você é. Como você pensa? Como é que você pensa? Você se vê um grande homem de Deus no futuro? Você se vê uma grande mulher de Deus no futuro? Você se vê alguém que vai marcar vidas? Você vai ser alguém, se vê como alguém que vai marcar a história de alguém e a tua própria história? Você se vê como uma pessoa, né, que vai, amado, marcar o destino da vida de pessoas?
Porque como você se vê que você é? Você precisa acreditar em você mesmo. Primeiramente, você precisa se acreditar em você mesmo. Então nós vemos, irmãos, que embora Geazi estivesse ao lado de um profeta respeitado e honrado por toda a nação de Israel, não mudava nada isso na vida dele. Ele continuava com os olhos espirituais fechados. Eu acredito que durante o tempo em que Geazi já estava andando com Eliseu, ele já tinha visto coisas significativas, ele já tinha visto coisas poderosas, né? Porque quando você lê os capítulos atrás, você vê Eliseu ser usado por Deus para coisas tremendas. Para quem não sabe, amado, para quem não sabe, né? O Eliseu, ele foi escolhido por Deus, mas antes de Eliseu já havia um moço que andava com Elias. Só que quando Jezabel começou a perseguir, está dentro do texto lá do capítulo de 1 Reis, ele abandonou Elias. E aí Deus manda manda o Elias ungir Eliseu, filho de Abel Meola, que seria sucessor dele. Mas Elias já tinha um moço. Lembre-se disso. Ele tinha um moço, esse moço abandonou ele quando ele começou a ser perseguido. E há muitos assim, que quando o ministério do homem de Deus está, sabe, amado, bem, igreja cheia, casa cheia, sabe, o povo se aglomerando dentro da igreja, aquela coisa tremenda, aquele mover sobrenatural e tudo está discorrendo bem, todo mundo quer posar para foto em cima do altar junto com o profeta, com o homem de Deus, com o pastor, com o apóstolo, mas quando as coisas, amado, não vão bem, né, que você está passando por lutas, por dificuldade, aí nós vamos ver quem é que está, na verdade, com você, quem é aqueles que vão estar ao teu lado, que você pode contar, porque é nesta hora que muitos vão pular do barco, e dizer que o tempo dele, o tempo dela ali acabou, e fazer com que o chamado dele, o chamado dela, não se alinhe com o destino espiritual para a vida dele. Mas vemos que isso ocorreu por bem para a vida de Eliseu, porque este moço, saindo da paternidade, deixando a paternidade de Elias, abriu uma lacuna de uma oportunidade para Eliseu, que há anos esperava. Quando Eliseu estava lá com a 12ª junta de boi, trabalhando no campo, vem o profeta Eliseu com um manto sobre as costas, né? E vai lá ungí-lo, porque Deus o tinha enviado. E eu acredito qual tamanha foi a comoção, tamanha foi a alegria quando ele viu o profeta Elias, e ele sabia muito bem quem era. E Elias diz para ele: você sabe o que eu te fiz, vai e faz o que tem que fazer e vem e me segue. Então, ou seja, nós vemos, amados, que Elias já tinha um moço, mas Eliseu não perdeu a oportunidade que teve. Porém, nós vemos aqui que Geazi está perdendo uma grande oportunidade, perdeu uma grande oportunidade. Estava andando com um homem de Deus, o profeta de Deus, alguém que tinha uma chamada ministerial profética poderosa, era sucessor de um grande profeta, né, de um dos maiores depois de Jesus no Velho Testamento, que mostra que o ministério profético no Velho Testamento, né, era usado de uma forma poderosa, como é também nos dias de hoje. Porém, vai depender de cada um, como se envolve com Deus, né? Então nós vemos aqui que isso não mudou nada. O fato de Geazi estar andando com Eliseu não mudou nada. Ele continuava com os olhos espirituais. Ele sentia, eu acredito que sim, sou eu falando, não está escrito, mas eu acredito que ele sentia orgulho de estar andando como um homem de Deus, reconhecido em todo Israel, aclamado, honrado. Quem é que não quer andar com uma pessoa assim? Na sombra de uma pessoa assim? Mas, no entanto, irmão,
Aquilo era para agregar valores, aquilo era para agregar conhecimento, luz à vida de Geazi. No entanto, isso não estava acontecendo. Ele só estava desfrutando daquilo que o ministério de Eliseu podia oferecer a ele, e não o que o ministério de Eliseu podia fazer na vida de Geazi. Então, ou seja, quando ele vê que o rei da Síria envia uma comitiva, um exército lá para prender, né, Eliseu, ele disse, pronto, agora acabou, eu vou morrer. E deu ruim para mim estar andando com esse homem. Eu achei que ia ser só maravilha, mas hoje eu vi que deu mal para mim e para ele. Então nós vemos no texto que lemos, do 14 ao 17, de 2 Reis, capítulo 6, que ele diz assim, ai meu Senhor, o que vai ser de nós? Porque a confiança dele estava na força do braço, a confiança dele estava nos planos humanos, na confiança humana. O salmista Davi, no Salmo 20, ele diz assim, uns confiam em carro, outros em cavalo, porém nós confiamos no Senhor. Eles caem, eles tropeçam, mas nós estamos de pé. Então, ou seja, Geazi ainda não tinha aprendido a confiar em Deus, porque não tinha os seus olhos espirituais abertos. Quando eu estou falando de olhos espirituais, talvez você se pergunte, mas o que é isso, pastor? O que significa olhos espirituais? Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, ó, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 17. Agora o versículo 18, olha o que diz. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, o do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua salvação e quais as riquezas da sua herança nos santos. Ou seja, o Espírito Santo é quem ilumina, traz luz aos olhos do coração. Tem coisa que você diz assim, parece que eu já estou vendo, está sentindo, está vendo com os olhos do coração. Os profetas, muitas vezes o Espírito Santo me toma em uma revelação, em uma profecia, em uma palavra de ciência, e me leva a essa conclusão, a esse entendimento, né? Em que me traz esse sentimento muito forte dentro do meu coração. Eu estou vendo, amado, eu estou vendo, amada, Deus trabalhando, e ali ele me fala no que é que ele vai trabalhar na vida daquela pessoa. Eu estou vendo com que olhos? Olhos carnais não, estou vendo com os olhos do coração que está sendo iluminado sobre o destino daquela pessoa, sobre o destino profético da vida daquele homem e daquela mulher. Isso se chama olhos do coração. Isso é o significado dos olhos do coração. Então, ou seja, Geazi ainda não tinha passado por essa experiência, ele não tinha ainda os olhos iluminados, os olhos abertos, os olhos do coração abertos. O texto nos mostra claramente que Geazi, embora estando ao lado de Eliseu, ele não tinha ainda aprendido a confiar em Deus, a descansar em Deus. Porque ele via o agir de Deus, ele não via. Ele não tinha visto com os olhos espirituais. Você está entendendo? No entanto, que quando ele viu a cidade cercada, ele diz, agora acabou, já era. O outro se levanta, dá uma olhada em volta da cidade e vê carros de fogo, cavalos e carruagens de fogo. E ele diz, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E ora a Deus, né? Então, ou seja, o medo ainda controlava a sua vida, como tem controlado, infelizmente, a vida de muitos dentro da igreja, na vida secular, que impede essas pessoas, amados, porque a fé é cega, a fé não vê obstáculo, a fé não vê empecilhos, a fé não vê barreiras, a fé é simplesmente, amados, crer. Quando lá no livro de Lucas, capítulo 10, nós vemos uma passagem muito interessante de um homem chamado Jairo, no versículo 47 ao 50, né? Ele vai atrás de Jesus para que Jesus fosse na casa dele,
para curar a filha dele. No entanto, chega dois moços que trabalhavam para Jairo e diz assim: meu senhor, não incomode mais o mestre, porque a menina faleceu. Jesus olha para Jairo e diz assim: a menina dorme, Jairo, somente creia. Então, ou seja, tira os olhos da morte, põe os olhos da vida. Ou seja, veja como eu estou vendo. O que Deus quer, para você que me ouve nessa noite, para você que me assiste por meio desta live, veja como Deus vê. Essa situação que você está atravessando, isso não é para a tua destruição, isso não é para a tua vergonha, não é para a tua desonra. Isso é, amado, para a tua experiência. Por isso, veja como Deus vê. Deus está por meio dessa situação, trabalhando na tua vida, te ensinando a confiar, te ensinando a ter fé, te ensinando a depender de Deus. Porque uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e no seu amor. O apóstolo João, lá no capítulo, na carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 18, João fala sobre o medo e João fala sobre o amor. Que o amor se supõe ao medo. Ele diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Geazi não era aperfeiçoado no amor de Deus. Ele não tinha aprendido a confiar em Deus, a descansar em Deus, independente da situação que estava diante dele. Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante daquela fornalha, ele disse: ouve, ó rei, se Deus quiser, pode nos salvar. Se ele não quiser, de certo que morreremos, mas não nos dobraremos diante do teu Deus. Não vamos nos prostrar diante dessa imagem de escultura. Você está entendendo, meu irmão? Que nessa noite o Espírito Santo ilumine os olhos do teu coração por meio desta palavra, ao qual eu peço em nome de Jesus, que o teu coração seja iluminado, com a luz da palavra de Deus, que o amado Consolador, o Espírito Santo de Deus, te leve a confiar, te leve a depender, te leve a descansar em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Fé é confiar naquilo que não está vendo. Você não está vendo Deus. Geazi não estava vendo Deus e por isso ele não confiava. Mas Eliseu via Deus com os olhos do coração, por isso ele confiava. Meu Deus não falhará. E por ele confiar, os anjos estavam lá e ele pôde ver com os olhos do coração, com seus olhos espirituais. Existem dois tipos de visão sobre a vida do ser humano. A primeira é a visão natural, a visão carnal, que nos é dada para que possamos andar e viver nesse mundo criado por seres humanos. E existe uma segunda visão, que é chamada visão espiritual, que até os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros, que é chamada de visão espiritual, que chama-se o terceiro olho, que abre os olhos para o mundo espiritual. Que todos que se envolvem com a bruxaria, com o reino das trevas, precisa ter os olhos espirituais abertos, para que eles possam contemplar as coisas do mundo espiritual, mas é das trevas. Agora Deus quer abrir os teus olhos espirituais para que você contemple a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação sobrenatural do reino de Deus na tua vida e na vida daqueles que Deus usar a tua vida, amados. Manda ya sebi anda halamashuya kaya na halamasuricaya. O roboche cantoroboko taralabas. Rabadara suribicanda rabahash. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Não tenha medo. Confie no amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a escassez, a nudez, principado, potestade, altura ou profundidade ou qualquer outra coisa, nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Nem nessa situação que você está passando, confie, mesmo com medo, confie, mesmo temendo, confie, mesmo insegura, confie. Deus não vai te abandonar, Deus vai agir a teu favor, Deus vai estender a mão, a porta vai se abrir, o socorro vai vir, a provisão vai chegar. Oh, inamaia suyadayaramadara surimikandarabai, urra chanturiabaya sébia, canturrocotoroboche, panturiabaya subimenahais, haixacataia carabahash, oh, rocotoroboche. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, nós vemos isso claramente, amados, na vida de Eliseu, quando ele diz no versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis, ele diz ao servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, que era Geazi, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Tem coisa que nós não podemos fazer, amado. Tem coisa que foge da nossa capacidade humana. Por quê? Vou te explicar por que é isso que você está passando, essa luta, esse vale, esse deserto, essa perseguição, essa afronta, esse gigante que tem saído ao vale para se opor a você, a porta que não se abre, o socorro que não vem, a provisão que não chega. Deus manda te falar que a porta vai se abrir, o socorro vai chegar, a provisão vai ser enviada, e aquilo que só Deus pode fazer, Deus vai fazer por meio da tua fé. Oh, havia muitas viúvas em Israel, mas somente somente a uma. Elias foi enviado e ela era a viúva de Serepta. Agora você me pergunta talvez, por que somente a ela? Ah, porque ela tinha fé, Quando Elias chega, ele diz a ela, vai lá, me faz, com esse pouco de farinha, esse pouco de óleo que você tem na botija, faz para mim um pão e traz para mim, porque depois que eu comer, eu vou abençoar a tua vida, e o teu destino espiritual vai estar alinhado com o propósito de Deus. Então você vai ver no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 25, Deus fazer menção daquela mulher, e fez menção não por causa de Elias, fez menção a ela por causa da fé dela, de ter confiado em Deus, de ter colocado a sua dependência, a sua esperança e a sua confiança em Deus. Aleluia. Oh, Halamanaia, Surimicandaraia. Oh, glória a Deus, que presença poderosa do Senhor Deus dos exércitos. Oh, aleluia. Amados, quando Jesus fala com Eliseu, ele mostra claramente que a sua confiança não estava em Deus. Não estava nele ou no exército de Israel, se estivesse ali para acudi-los. Não era tanto assim. E por isso, ele estava muito preocupado com o que estava vendo com seus olhos carnais. E isso trouxe desespero ao seu coração. E por isso o apóstolo João diz que no verdadeiro amor não há medo. Se você ama a Deus, Deus te ama e Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você ser envergonhado, se você crê nele, se você confia nele, se você, amado, tem colocado a tua esperança no Senhor. Viu? Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo diz assim para Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, fortaleza e moderação. Deus não te deu o espírito de medo. O espírito que estava sobre a vida de Geazi não era um espírito de medo, mas um espírito de amor, poder e moderação. Quero dizer para você que me ouve nessa noite, você que me acompanha, que me assiste por meio desta live, essa situação, esse momento, esse vale, esse deserto que você está atravessando, não é para a tua desonra, não é para a tua vergonha, não é para a tua derrota, é para que a tua fé seja consolidada, é para que teu destino espiritual seja selado, é para que você tenha testemunho na tua vida. Vós sois minhas testemunhas de que Deus é Deus, Ele age. Então eu quero te dizer, amado, que o possível cabe a nós, o impossível cabe a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Faça o possível, que é crer, descansar, mesmo com medo. Ande sobre as águas. Se você afundar, o Senhor Jesus vem e te toma pelos braços. Abandaia lamando rocondo roboshiribiaia. Udarabasuri nikandarabasheia. Andaramana sekandaramanaya. Oh, 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 derabalamasuya, ashuya, ashuya. Arabandarabasuri mikandarabashi.
Confie em Deus, confie no seu amor. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar. Ele disse a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara os seus servos, Deus não volta as costas para aquele que ama Ele, e que Ele ama. Ei, a provisão de Deus vai vir, confie no Senhor. Deus está usando a minha vida, usando a minha boca, meu instrumento de fala, para dizer para alguém aqui nesta noite: descansa em mim, confia em mim. Eu sou tua provisão, eu sou as tuas reservas, eu sou o teu escudo e tua fortaleza, eu sou o teu castelo forte, o teu ponto seguro. A provisão vai vir, somente creia, somente confie. Descansa no Senhor, e o possível Ele fará. O impossível Ele fará. Deus fará o impossível, aquilo que você não pode. Os tempos que estão para vir, amados, é tempo, né, de dificuldade, tempo de crise, tempo de escassez. Mas o Salmo 37 diz que mesmo na adversidade, Deus, em tempos de fome, Deus nos sustenta, nos dando alimento. Deus sustenta os seus filhos. Nós, como filhos de Deus, não podemos duvidar do seu amor fiel. Aleluia. Eliseu conforta o coração de Geazi, dizendo para ele em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu quero dizer para você, a provisão vai vir. Confie no Senhor. Confie, Senhor. Não tema. Não temas. Foi o que Jesus disse para o centurião lá, Jairo. Somente creia. Prefira nessa noite ouvir o que Deus está falando ao teu coração do que aquilo que as circunstâncias dizem. Confie em Deus, meu irmão. Minha irmã, Deus vai agir. O sobrenatural vai acontecer. Oh, Deus vai levantar alguém. Talvez você fique perguntando quem, não importa quem, Deus vai usar alguém, Deus vai usar alguém. Deus vai te surpreender com um milagre surpreendente, Deus vai te deixar a boca aberta e você vai testemunhar e você vai dizer: meu Deus me surpreendeu, meu Deus agiu a meu favor, Ele não se esqueceu de mim, aleluia. Aleluia. Nós vemos isso na vida de Eliseu. Ele foi aprovado, amado, para que ele pudesse receber a unção dobrada. Ele andou uma vida inteira com um homem, na certeza e na fé e na confiança de que ele seria honrado por aquele homem. E ao decorrer, amado, do fim de tudo, aquele homem diz assim para ele: se você me ver ser arrebatado, você receberá. Se você não ver, você não vai receber. Elias diz para Eliseu: não vai depender de mim, depende de Deus. Se você não vê, é porque os teus olhos espirituais não foram abertos. Então todo o tempo que você andou comigo não valeu nada. E você não vê Elias dizendo que vai orar para abrir os olhos dele para que ele veja as carruagens de fogo. Simplesmente ele joga a responsabilidade para Eliseu e diz: todo esse tempo que você andou comigo vai mostrar se foi perdido ou se você aprendeu, foi ensinado em Deus e por Deus. Vamos ler? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz assim: e sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre minha vida unção dobrada do teu espírito. Então disse: coisa difícil me pedisse. Se me veres quando for eu tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me veres, não se fará. Olha, amado, não está falando aqui de coisa natural, está falando de coisa espiritual. Se você me ver ser arrebatado, vai ver com os olhos físicos, mas o que vai aparecer diante dos seus olhos é espiritual. E você tem que ver. Se você não vê, é porque os teus olhos do teu coração não foram abertos.
Simplesmente você vai ver eu desaparecer, mas não vai saber o porquê e quem foi. E você tem que saber quem foi e porquê. Ele diz para ele: dura coisa me pediste. Eu quero dizer para você, peça para Deus com confiança. Ouse nessa noite pedir para Deus aquilo que você precisa. Eliseu disse para Elias: o que eu quero é a unção dobrada do teu espírito. O que você precisa, irmão? Eu não sei, Eliseu, o que ele precisava era isso, porque ele andou toda a vida com Elias para receber isso, ele esperava isso. Ele confiava que no final, né, da chamada, do ministério, né, de Elias, era isso que ele iria receber da parte de Elias. O que é que você precisa? Ore e peça a Deus com confiança. Lá em João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se a minha palavra estiver em vós, se vós estiveres em mim, pode pedir o que quiseres e vos será feito, para que nisso seja, né, o meu Pai honrado. Eu quero dizer para você, nós vamos terminar agora essa palavra e você vai aí, enquanto eu oro, você vai dobrar os teus joelhos e você vai pedir a Deus o que você precisa. Eu não sei, talvez uma cura, um milagre, talvez uma intervenção da parte de Deus na área da tua saúde, por algum motivo que você está enfermo, ou talvez uma porta de trabalho, ou talvez um agir de Deus na tua vida financeira, um socorro de Deus na tua vida financeira. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que muitas são as aflições do justo. Eu não sei o que está te afligindo, querido. Dobra os teus joelhos agora, eu vou orar. Como profeta de Deus, eu vou orar para que a provisão, o socorro, a ajuda de Deus venha até você. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me ponho diante de Ti, o Deus ao qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E eu levo comigo, Senhor, a fé de todos meus irmãos e irmãs que nesta hora, por meio desta live, oram juntamente comigo, clamam a Ti, Pai. Clamam a Ti por uma necessidade. Ouve dos céus e responde, Deus. Tu falaste para mim, ó Pai, oh, que sobre minha vida há uma unção, ó Deus, de fertilidade. E esta unção eu oro e clamo para que ela venha, Pai, mover agora no mundo espiritual, gerando aquilo que esse irmão, que essa irmã, que esse homem, que esta mulher necessita e precisa para a sua vida, Pai, agora. Oh, em nome de Jesus, que a porta se abra, o milagre aconteça, a provisão venha, o socorro seja enviado, oh, a porta se abra, o milagre aconteça e Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Receba a sua vitória, receba da parte de Deus o socorro, a provisão, a ajuda que você necessita. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória do Senhor ainda este mês sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai te surpreender com milagre. Deus vai te surpreender. Assim como Eliseu surpreendeu Geazi, Deus vai te surpreender. Deus está usando a minha vida para te surpreender. Quantas são as aflições do justo? O Salmo 34 fala, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Mas de todas, não é de algumas não. O Senhor livra o justo de todas. Quem é justo? Aquele que é justificado por Cristo. Nós não somos justificados por meio das nossas próprias ações, por meio dos nossos bons, das nossas boas atitudes. Não, querido, nós somos justificados por Cristo. Amém? Glória a Deus. Receba esta palavra no teu coração. Vamos orar agora, encerrando este culto. E eu deixo esta palavra no coração de vocês e te convido a nos acompanhar amanhã, o nosso estudo, se revestindo da armadura do mais valente, a partir das 20 horas. Amém? E no domingo de manhã, a escola dominical, lá na sede
lá na Cidade Nova. Convido aqueles que são membros aqui na Cidade Nova da Igreja IACR, a Igreja Apostólica Cristo é Resposta, e à noite, às 19 horas, nosso culto, amado, poderoso. Louvado seja Deus, que Deus voltou a trazer uma alegria ao coração das pessoas. A igreja, amado, está voltando a encher, está voltando, o povo está voltando para a igreja, novas vidas, muitas têm se achegado à igreja. Louvado seja Deus, que nos visitou, e que tem nos visitado, e que tem operado, e que tem manifestado o seu grande amor, e que não se esquece da promessa que tem na vida daqueles que Ele chamou. Amém? Então te convido a estar conosco na sexta às 20 horas, ou domingo de manhã, e no domingo às 19 horas, aqueles que são membros aqui da igreja na cidade de Pederneiras. Beijo no seu coração, vamos orar. Pai, que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje para todos sempre, com cada um de vós, e todos digam amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus.